O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, é bom estarmos juntos na presença do Senhor, iniciando este novo ano civil. É costume humano e nós precisamos disso porque acho que aqui não tem nenhum alienígena, nenhum extraterrestre, somos todos humanos. É costume humano eleger datas festivas, momentos em que a gente dá um respiro, uma pausa, repensa as coisas, olha para o futuro e tudo mais. Embora essa data não seja religiosa, estritamente, né? A confraternização universal, assim chamada, do dia 1º de janeiro, nós podemos e até devemos celebrar a vida, celebrar as graças de Deus, celebrar a sua presença em nosso meio, tudo que Ele realiza por nós, em nossa história, pelo mundo e na história do mundo. Hoje, de modo especial, nós estamos celebrando com solenidade, ou seja, é a maior das celebrações da igreja, não é? Quando a gente celebra uma solenidade, a gente está no mais alto grau, quer dizer que a coisa é muito importante. Nós estamos celebrando com solenidade o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. E aqui eu penso que é necessário uma breve explicação sobre o título desta celebração. Alguém poderia dizer assim: nossa, estamos celebrando uma data mariana. Bom, sim e não, certo? Antes de tudo, tudo que se refere a Maria, gente, olha, tudo que se refere a Maria aponta para Jesus, certo? Então, qualquer data mariana que a gente celebra, ela aponta necessariamente para Jesus. Só que essa data,
ela aponta um pouquinho mais para Jesus. Havia uma controvérsia lá nos primeiros séculos do cristianismo sobre quem era Jesus, porque, na verdade, Jesus disse muita coisa, mas não explicou assim, sabe, bem o que estava acontecendo, quem ele era, não é? E o que nós temos não vem dele, vem de quem o conheceu, vem de quem conversou com ele, e às vezes de quem conversou com quem conversou com ele, né? Paulo, por exemplo, não conheceu Jesus e escreveu diversas cartas sobre Jesus. Então, no começo do cristianismo, até que tudo se estabelecesse a partir daquilo que Jesus mesmo tinha revelado e que não contradiz o que já existia, que é o Antigo Testamento, houveram algumas controvérsias a respeito da fé em Jesus, né? Todos dentro do cristianismo, era uma discussão interna, mas existia. E uma dessas discussões era a seguinte: Jesus é Deus ou não? Essa era a discussão. Alguns grupos cristãos diziam que não, que Jesus era uma criatura, e dentre as criaturas ele era a maior criatura, mas que não era Deus. Ora, isso contradiz a fé da igreja e a fé apostólica, digamos assim. Só que eles não tinham essa consciência na época. As coisas estavam crescendo ainda, não é? Hoje nós já temos praticamente tudo o que é necessário e importante estabelecido, né, como verdade. Na época as coisas ainda estavam sendo interpretadas, né? O outro grupo dizia que sim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Para resolver essas questões, a igreja convocava o que a gente chama de concílios. Concílios. Alguns desses concílios estabeleciam verdades universais para toda a igreja, né? E dentro dessa controvérsia a respeito da natureza de Jesus, se ele era Deus ou não, dois grupos propuseram dois títulos, olha que interessante, para Maria. Um desses títulos era o seguinte: Maria é Christotokos, mãe de Cristo, o homem. O que é verdade, ela é mãe de Jesus, o homem, Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus. O outro dizia que ela era Theotokos, mãe de Deus. Os dois títulos são verdadeiros. Jesus é homem e é Deus. Mas como naquele período do 5º século, né, essa controvérsia a respeito da divindade de Jesus era muito forte, a igreja escolheu o título Theotokos para Maria. Então, naquele concílio, uma história, né, que vem do concílio de Nicéia e que foi concluída lá no concílio de Éfeso, depois também tocou o concílio de Calcedônia, todos ali no século IV e V. A partir daquele momento, Maria tinha um nome, digamos assim, um nome oficial. Quando a gente vai se referir a ela, a gente vai dizer que ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Então, o título que nós estamos celebrando hoje diz respeito a Jesus. Ele é Deus, ela é mãe de Deus. É um título contraditório, é claro que é. Como é que uma criatura criada por Deus vai ser mãe do Criador? E aí que está a beleza da nossa fé. Aquilo que foi revelado por Jesus Cristo, que Jesus Cristo falou, que Jesus Cristo expressou, que Jesus Cristo fez, demonstra, paradoxalmente, o desejo de Deus de se aproximar de nós. O desejo que Deus tinha, tem e terá para todo sempre de nos amar com proximidade, com ternura. Amou-nos tanto que nos deu o seu Filho. Que o seu Filho, que é filho desde sempre, filho de Deus desde sempre, fez-se filho de uma mulher, como nós ouvimos na segunda leitura.
filho de uma mulher, nascido sujeito à lei. Então essa é uma breve explicação sobre o título, não é, desse dia. Maria, Mãe de Deus, e Jesus é Deus. Isso tem que ficar muito claro. Agora, o Papa Bento XVI deu uma explicação muito bonita sobre essa celebração. Ele diz assim: Jesus, nascendo de Maria como um homem, mas de uma mulher virgem, porque a data de hoje, a maternidade de Maria, tem muito a ver com outro dogma relacionado a ela, que é a virgindade perpétua, ou seja, ela é mãe de Deus e é mãe virgem. São duas coisas assim que impressionam, né? Nascendo de uma mulher virgem, Jesus vem diretamente de Deus, como Adão. A gente sabe que no período dos primeiros séculos, né? Anterior a isso, inclusive, nos primeiros séculos do cristianismo, mas um pouco anterior, o que conta é a linhagem masculina. A linhagem masculina. Hoje as coisas estão já bastante diferentes, mas o que conta naquele período era a linhagem masculina. Jesus nasceu de uma virgem, de uma mulher, chamada Maria. Mas o seu pai não é humano. O seu pai é divino. O seu pai é Deus. E como o primeiro homem que foi criado do pó da terra, sem intervenção humana, ele também foi gerado por Maria, sem intervenção humana. E aí o Papa Bento XVI fazia, né, uma relação entre esses dois acontecimentos, a criação de Adão e o nascimento de Jesus. Em Jesus, tudo é recriado. Em Jesus, tudo é novo. Em Jesus se encontra a nova humanidade. Nós escutamos muito isso no tempo pascal, não é verdade? Jesus é o novo Adão, é o novo ser humano. Só que isso não diz respeito somente aos acontecimentos da cruz e da ressurreição. Dizem respeito também ao mistério da encarnação, porque a partir do nascimento de Jesus, ele inicia um período pascal na sua vida e na vida de todos nós. Nós fomos redimidos do pecado, também pela sua encarnação, o que vai culminar, um processo que vai culminar lá na sua morte e na sua ressurreição. Tá. Muito bonito, padre. Mas o que isso significa para mim? Para mim, o que é que isso significa? Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, meus queridos, que significa tudo. Eu disse numa das missas, aí não me lembro qual é, porque falei até com meus pais hoje, que parece que eu já sou padre há anos, já, de tanta coisa que a gente já celebrou, já atendeu. Mas eu disse aí na oitava de Natal o seguinte: a partir de Jesus, tudo muda. Tudo muda. Nada é mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo, você não é mais o mesmo, a nossa história não é mais a mesma. Jesus mudou tudo, tirou tudo do lugar e consertou aquilo que estava errado, que estava ruim. Fez tudo de novo. Então em Jesus tudo é novo. E isso muda tudo para nós, para a nossa história, para o nosso jeito de ser, para o nosso jeito de olhar para a vida, para as nossas certezas, para as nossas incertezas, tudo muda. Em Jesus, meus queridos, em tudo isso que nós estamos celebrando, nós encontramos tudo novo. Deus faz novas todas as coisas. Também nós cantamos isso no tempo pascal, não é? Eis que faço novas todas as coisas. E é muito bom estarmos refletindo isso no início de um novo tempo. Na contagem do nosso calendário, funciona bem, não é? Um novo tempo. De ontem para hoje, eu tenho certeza que não mudou muita coisa, né? Você foi dormir e acordou praticamente o mesmo, como todos os outros dias.
não teve nada de diferente. Os astros não se realinharam, as estrelas não saíram do lugar, o mar continua o mesmo, a lua está lá como sempre esteve, etc. e tal. As coisas continuam as mesmas. Mas é aí que está o milagre. O milagre é que em tudo isso que é organizado, em toda a ordem do mundo, do cosmos, em tudo que acontece em nossa vida e nossa história, Deus faz novo. Então você acordou o mesmo, mas também acordou outro, porque Deus te fez outro. Você é o mesmo, mas já é outro. E o mistério da novidade que Deus faz conosco é gigantesco. Deus nos dá a oportunidade de todos os dias, não somente no dia 1º, ou no dia 31 de dezembro, ou no dia 1º de janeiro, mas todos os dias, escrevemos com Ele uma nova história. Acolhermos nele esta nova humanidade, essa proposta maravilhosa de um novo jeito de viver. Não a partir da carne, como diz o apóstolo, mas a partir do Espírito. Viver uma vida espiritual, que não significa, é claro, deixar as coisas materiais de lado, o corpo e etc. Mas viver com tudo isso olhando para cima, olhando para cima. Pés no chão, olhos para o céu. Isso é viver no Espírito. Eu sei onde a minha vida termina. Eu sei para onde eu estou caminhando. E eu dizia isso ontem na missa, né? Para ser um pouco fúnebre. Dizia assim, olha, um novo ano, que legal. Um pouco mais perto da morte estamos todos nós. Nossa, padre, um dia de festa falando isso? Mas é verdade. Todos nós um dia vamos partir. Mas vamos nos encontrar, também é verdade, com o Senhor de nossa vida, com o Senhor do tempo e da eternidade, com o Senhor da nossa história. Isso é verdade. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Nós não estamos caminhando para o nada, estamos caminhando para quem nos criou. Estamos caminhando para quem nos salvou. E eu penso que 2 verbos nos ajudam a vivenciar tudo isso. E eu gostaria de partilhá-los com vocês. O primeiro, a partir da revelação, a partir do que Deus nos disse, nos falou, precisamos desejar, querer assumir o novo de Deus, o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus como uma bênção divina, vivendo, como diz a primeira leitura, a partir da contemplação do rosto de Deus, que é a nossa paz, que é a nossa paz. Então deseje, meus queridos, no fim do ano a gente deseja tanta coisa um para o outro, né? Desejo saúde, desejo paz, às vezes aquela coisa que ele nem pensa no que falar, mas está falando, né? Desejo, desejo, desejo. Bom, você precisa desejar também a vida nova que Deus te dá. Todos os dias. Deseje a vida nova de Deus para você. Deseje a vida nova de Deus para os outros que te cercam. Reze por eles, ofereça a vida deles também, para que todos nós vivamos contemplando o rosto de Deus, nossa paz. Depois, como segundo verbo, louvar. E para isso a gente pode olhar mais uma vez para Maria. Ela que soube cantar um dos maiores e melhores louvores que nós conhecemos. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra, exulta em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou para mim. Olhou para a minha humildade, olhou para a minha pequenez. E não olhou só para a humildade e pequenez de Maria, meus queridos. Olha para você. Olha para você agora. Olha para você hoje. Portanto, como Maria, saiba louvar. Saibamos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele realiza. E com isso saibamos também anunciar, fica aí um terceiro verbo como um convite, não é? Anunciar com gestos e palavras, como fez Maria, as maravilhas do Senhor. Depois do louvor de Maria, desse cântico espiritual que ela canta, agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz,
Maria fez também muita coisa. Soube com a sua vida ser uma luz que brilhou naquele tempo e brilha até hoje. Luz na escuridão a partir da luz do seu próprio Filho. Então deseje, meus queridos, neste novo ano que se inicia hoje, deseje Deus acima de tudo na sua vida. Deseje a presença, deseje a paz que Ele traz na sua vida e na vida dos seus. E saiba também, apesar de todas as dificuldades, louvar as maravilhas que Ele realiza na sua e na vida daqueles que você conhece, na vida de quem é importante para você. Desejo a vocês, a partir da paz que o Senhor nos dá, um ano de 2025 muito abençoado, com a presença de Deus na vida de cada um de vocês. Assim seja. Amém.